Amados pais, sejam bem-vindos ao 29º dia do nosso desafio de 30 dias de oração pelos filhos. O nosso tema hoje é: ore para que seu filho viva com dignidade e honra. A palavra de Deus nos diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 e 19, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ser pai e mãe nunca foi uma tarefa fácil, mas nunca foi tão desafiador como na atual geração. Basicamente, estamos vivendo tempos em que o certo parece errado e o errado parece ser o certo. O desapego familiar, a falta de respeito com os pais, a imoralidade tão explícita, as músicas profanas, o liberalismo, a falta de ética e respeito, o ter tomando o lugar do ser. O problema já começa nas bases. A família, que era uma instituição absolutamente sólida, hoje é uma reunião de estranhos, histórias misturadas sem nexo, pais que não são pais, filhos que não são filhos, irmãos que não são irmãos, sendo obrigados a cruzarem suas histórias até o ponto que os filhos se emancipam e vão viver a própria história. O problema é que se algo der errado na vida deles, quem acaba sofrendo são os pais. Se uma moça engravida sem casar, fica em casa com o filho. Se o filho se envolve com drogas, a família fica ameaçada. Se vai parar na cadeia, a família vive a humilhação. Se tornam homossexuais, os pais, além de sofrer pela tristeza, ainda viverão a angústia da discriminação e o ódio que eles atrairão. Por isso, hoje nós iremos orar a Deus para que os nossos filhos possam contrariar os padrões do mundo e escolham um estilo de vida cercado de dignidade e honra, onde não sejam obrigados a se conformar com uma sentença, mas que possam sempre exercer o direito da escolha. Vamos declarar em nome de Jesus que os nossos filhos nasceram para a honra e jamais para a desonra. Poucos dias estava dando aula em minha igreja quando fui interrompida. Eram praticamente 2 crianças travestidas. Estavam visivelmente sob efeito de drogas. Queriam falar comigo, uma delas ouviu falar de mim. Fui com os 2 para uma sala onde ouvi pacientemente uma história sem nexo, algo sem limite entre a verdade e o devaneio. O que eu mais lamentava enquanto ouvia era saber que nada que eu fizesse ou dissesse mudaria nada para eles, pois eles já tinham viciado no pecado. Eles não queriam uma transformação. A vontade de mudança não existia no coração deles. Isso é um grande problema, quando os nossos filhos começam a experimentar o pecado por uma brincadeira, mas acabam se tornando viciados no pecado. Quando começa a brincar de se prostituir, viciam na prostituição. Quando começam a brincar de homossexuais e se viciam no pecado do homossexualismo. Quando começa a brincar com o experimentar uma droga ou o álcool e acabam viciados. E aí o problema fica sério, porque além do mal, ainda esbarramos na vontade. E nem Deus muda uma pessoa que não quer ser mudada. Então nós vamos orar hoje clamando a Deus por misericórdia na vida dos nossos filhos, pedindo a Deus que se ele é uma criança, que ele consiga viver a vida toda, uma vida digna e uma vida honrada. Se eles já se envolveram nesse tipo de pecado, se eles já se envolveram com droga, com prostituição, com homossexualismo, vamos clamar a Deus pela libertação dos nossos filhos. Não podemos aceitar sem lutar a sentença de humilhação e vergonha que Satanás tem programado para a vida dos nossos filhos. Por isso vamos orar para que nossos filhos vivam com dignidade e honra, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus